Tá. Boa noite a todos. Me chamo Aline e antes de dar início à roda de conversa, a ABEM Rio Grande do Sul gostaria de homenagear aos colegas que trabalharam nesta pandemia e nos deixaram com um vídeo feito especialmente para eles. Aproveitem. Olá, se esse vídeo chegou até você é porque contamos com seu apoio. Quase 2,5 milhões de trabalhadores da enfermagem reivindicam o mínimo há anos, a valorização profissional. E posso ser franca? Estamos à beira do esgotamento. Cansados de enfrentar as mais longas e exaustivas jornadas, dos baixos salários ofertados, péssimas condições de trabalho, escassez de equipamentos e a falta de leitos. Para você ter noção, estamos há mais de 20 anos esperando que a regulamentação da nossa jornada de trabalho seja votada. Definitivamente, não é fácil estar na nossa pele. De 12 a 20 de maio, celebramos a Semana da Enfermagem. E mesmo que não tenhamos muito o que comemorar, nós ainda temos esperança de alcançar dias melhores. Para isso, precisamos do seu apoio. Suba agora a hashtag Valorize a Enfermagem nas suas redes sociais e peça para que os seus seguidores votem sim na consulta pública do Senado sobre o piso salarial da enfermagem. O link está disponível bem aqui. Com a sua ajuda, nós podemos conseguir o suporte necessário para tirar esse projeto de lei do papel. Retribua essa dedicação e não deixe que o mundo esqueça do trabalho realizado por nós. E aí? Podemos contar com você? Aline, esse é do Corém e agora vai ser o da ABEM. Boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que damos continuidade à programação da 82ª Semana de Enfermagem da ABEM-RS, a qual tem como temática o trabalho em enfermagem em um contexto de crise. E hoje, especialmente, vamos estar trabalhando junto ao Departamento de Atenção Primária à Saúde da ABEM-RS, a qual eu agradeço ao grupo por estar neste momento representando um grupo tão seleto. Eu me chamo Marinês Aires, sou enfermeira, doutora em enfermagem pela URGS e coordenadora do curso de enfermagem da URI Frederico Westphalen. Considerando, então, os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e a necessidade dos serviços que compõem a rede de atenção à saúde serem organizados de tal modo que atendam às necessidades de saúde no enfrentamento desta pandemia, é que hoje, neste momento, vamos discutir a temática Frente Assistencial da Enfermagem na Atenção Primária à Saúde e os impactos no processo de trabalho decorrentes da Covid-19. E para este momento, temos o grande privilégio e o prazer de contar com profissionais experts na área, com a enfermeira Fernanda Peixoto Córdova,
a qual é enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Serviço de Enfermagem da Atenção Primária. Atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da URGS e, juntamente com a professora Maria Denise Schmidt, doutora em Ciências pela Unifesp, pós-doutorado pela FURG, chefe do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Santa Maria, professora do curso de graduação e pós-graduação, e também exerce a função de tutora na residência multiprofissional em saúde. Contamos também com a presença da técnica de enfermagem Mônica Cristine Loff Silveira, do Complexo Conceição, e atualmente também acadêmica de enfermagem da Unicinos. Então, eu e minha colega Aline Bergman vamos estar nessa função, mediando, e, posterior à fala de vocês, abriremos para questionamentos e perguntas, bem como considerações. Caso algum colega queiram se manifestar no decorrer do nosso diálogo, por favor, pode levantar a mão. Desejo boas-vindas a todos e um agradecimento muito especial à BEM-RS por nos promover e possibilitar este momento de discussão e de aprendizado junto aos colegas. Para iniciarmos, então, Fernanda, te damos as boas-vindas e que você possa fazer uso da palavra, partilhando teus saberes, tuas vivências na atenção primária à saúde como enfermeira. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite em estar aqui conosco nesse momento. Bom, primeiro, então, agradeço, né, cumprimento todas aqui presentes, agradeço pelo convite, por estar com vocês. Eu cheguei há pouco do trabalho, de 12 horas trabalhando, então vai ser desafiador, ainda devo estar com alguma marquinha de máscara, não consegui nem, né, tomar um banho para poder estar com vocês. Mas vamos conversar, vamos compartilhar um pouco como é que está sendo, né, esse momento no contexto da atenção primária. Eu preparei alguns slides, assim, um pouco compartilhar com vocês para orientar, mas, né, entendo que a gente seja uma conversa, fiquem à vontade também para me interromper e me perguntar, né. Então, a Mari já me apresentou um pouquinho, né, então eu sou enfermeira lá da Unidade Básica de Saúde do Hospital de Clínicas, e atualmente até eu ocupo um cargo de chefia, né, na equipe de enfermagem, então temos bastante desafios pela frente aí. Esse meu computador, ele tá um pouquinho lento, na verdade, o meu computador mesmo estragou, e eu tô com um provisório aqui. Mas espero que ele não me comprometa na apresentação. Então, assim, eu já sou enfermeira do Serviço de Atenção Primária, lá do Hospital de Clínicas, há 7 anos. Né? É uma unidade de saúde vinculada ao Hospital de Clínicas, mas ela é uma unidade que pertence à rede, né, de serviços de saúde de atenção primária do município de Porto Alegre. Estamos sempre falando, né, a gente vai falar de atenção primária, é importante a gente resgatar, então, né, quais são os nossas diretrizes, os nossos princípios, né, da atenção primária. Então, a nossa Política Nacional de Atenção Básica, né, publicada a última em 2017, alinhada, né, aos princípios do SUS, de universalidade, equidade e integralidade, traz com que a atenção primária tenha como diretrizes, né, a territorialização. Então, a gente trabalha, né, junto com a população adscrita, o território, e a unidade de atenção primária é responsável pela saúde, né, da população adscrita àquele território. A atenção primária, ela faz a ordenação das redes de cuidado, né, coordenação deste cuidado. Então, todo o acesso do usuário é coordenado pelas equipes de atenção primária. Se trabalha com o pressuposto da resolutividade, né, se espera que a atenção primária tenha 90% de resolutividade, né. A longitudinalidade do cuidado, então a gente trabalha desde o nascimento,
até a morte, né? Então, desde a chegada, até mesmo antes, né, se a gente vai falar do contexto do pré-natal, até a partida, né, desse cidadão na sua condição de saúde, né? Seja numa situação que, né, ocorreu ao longo do ano, ou seja lá no momento da sua velhice. A participação da comunidade, né, quando a gente trabalha dentro do contexto do controle social, e dentro dos processos, né, do cuidado centrado na pessoa, e dentro de toda a organização do serviço, né, considerando os princípios de regionalização, as diretrizes de regionalização e hierarquização. Então, a gente fala, né, dentro desse contexto de acesso ao sistema de saúde. Isso de emergência, né, uma rede hospitalar, mas a principal porta de acesso ao serviço de saúde, ao nosso sistema único de saúde do país, é via atenção primária. E a atenção primária, então, como grande coordenadora de cuidado, é que vai fazer a articulação de toda essa rede, essas redes de atenção à saúde, conforme as necessidades daquele indivíduo. Então, é lá na atenção primária que se identifica as necessidades, e aí a gente aciona esses outros pontos da rede conforme a condição daquele paciente. Então, por exemplo, se a gente identifica que esse usuário precisa de uma consulta especializada, a gente vai fazer um acionamento com um serviço de agendamento de consultas especializadas. E cada município se organiza do seu jeito, né? Por exemplo, Porto Alegre trabalha com o sistema GERCOM. E a partir desse sistema é que a gente faz o encaminhamento para o ambulatório de especialidades. E a partir disso, né, faz esse acesso, se há necessidade de acessar um outro nível, né, um nível mais terciário, depois esse usuário retorna para a unidade. Muitas vezes chegam para a gente também situações de gravidade, né, onde a gente já vai precisar fazer um acesso imediato a um serviço de urgência e emergência. E a gente faz esse acesso com regulação via SAMU, né? E esse paciente, conforme a sua condição, ele vai acessar uma UPA ou ele vai acessar o serviço de emergência hospitalar. Dentro das questões de ações de promoção da saúde, a gente trabalha atrelado ao programa de saúde na escola, né? Então, toda essa vinculação de trabalho com as escolas do território adscrito à unidade. Nas situações, né, de assistência social, a gente faz essa conexão com os CRAS, com os Centros de Referências e Assistência Social. As equipes de atenção primária recebem apoio, né, dos núcleos de apoio à saúde da família, que no nosso atual contexto, né, em Porto Alegre, a gente está bastante fragilizado, mas existe, né, essa prerrogativa da existência na portaria desses núcleos de apoio à saúde da família, né, para dar suporte com profissionais, né, que não compõem a equipe mínima. O Melhor em Casa, né, que é quando principalmente os usuários têm retorno né, após internações hospitalares ou condições que demandam atendimentos domiciliares de uma forma mais complexa e mais sistemática, a gente faz o acionamento via Melhor em Casa, ou muitas vezes o próprio hospital aciona o Melhor em Casa, e depois o Melhor em Casa, quando encerra o seu acompanhamento, dá alta e retoma o cuidado desse paciente para atenção primária. E o próprio telesaúde, que se utiliza muito como uma grande ferramenta, né, de apoio para fazer toda a discussão, né, de condutas, de tomada de decisões, tanto de todas as áreas, né, o telesaúde tem esse suporte, enfermagem e medicina, né, nutrição, para poder fazer o melhor encaminhamento, né, da condição de saúde apresentada pelo paciente, pelo usuário. Então, lembrando que na Política Nacional de Atenção Primária, a equipe mínima, né, prevista é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, né. E essa equipe é responsável por em torno de 2.500, 3.000 pessoas. Né? Então, é o que está previsto na nossa portaria. E na medida que a gente precisa acesso às outras especialidades, a gente vai fazendo via esses caminhos, via telesaúde, ou via GERCOM, ou os núcleos de apoio à saúde da família. Então, lembrando, né, e trazendo para a questão do contexto do enfermeiro, está previsto na política, né, nacional de atenção básica, que o enfermeiro atua, né, no acolhimento, no atendimento da demanda espontânea, na sala de vacinas, em campanhas de vacinação.
neste momento, né, estamos vivendo intensamente campanhas de vacinação, nas consultas de enfermagem para todas as fases do ciclo vital, em visitas domiciliares, atendimentos domiciliares, procedimentos domiciliares e orientações a pacientes e cuidadores, em grupos de educação e saúde, no programa Saúde na Escola, né, no PSE, na realização de procedimentos pertinentes ao enfermeiro, testes rápidos, curativos complexos, cuidados com colostomia, com grostomia. Supervisão da equipe de enfermagem, né, em todo o exercício profissional, supervisão dos agentes comunitários em saúde, elaboração de rotinas, elaboração de protocolos, composição, né, de construções de protocolos municipais, institucionais, e gerenciamento da enfermagem, né, e gerenciamento da unidade, né, a gente tem muitas unidades que são gerenciadas pelo enfermeiro, né, existe essa, né, a posição da gestão e que muitas vezes acaba, né, se centrando no profissional enfermeiro. Então, retomando, né, só para trazer um contexto para vocês, a nossa unidade, né, a unidade que eu trabalho, então ela é dentro do Distrito Sanitário Centro de Porto Alegre. A gente somos 3 unidades, né, que compõem esse distrito, é o distrito de maior população do município, né, a gente tem em torno de 280 mil pessoas, né, nesse território, e a equipe da UBS Santa Cecília, o território é dividido em 4 equipes, né, conforme a gente vê nesse mapinha colorido. O nosso território das 3 equipes é o que menos tem população. A gente está em torno de quase 43 mil pessoas, né, que moram na nossa população adscrita segundo os dados do IBGE de 2010, né. E se fazendo 43 mil, a gente já tem cadastrados na nossa unidade em torno de 38 mil pessoas, né. Então, basicamente, as nossas equipes, as 4 equipes, elas são compostas pelos profissionais previstos na portaria, né, um médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, a gente tem um pouco mais, né, de quantitativo previsto na portaria, mas a gente também, por ser um espaço vinculado né, ao Hospital de Clínicas, que é um hospital escola, né, uma instituição vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós somos uma unidade de ensino, né? Então, nós temos residência multiprofissional, temos residência de medicina de família e comunidade. Nós temos equipes profissionais de equipes transversais, né? As equipes mínimas, que são farmacêutico, assistente social, nutricionista, educador físico, né? Toda a parte de administrativos. A gente tem uma farmácia, né? Com dispensação de medicamentos para a população, então a gente também tem técnicos de medicação, né? Estagiários, jovens aprendizes, e a gente é campo, né, de ensino para as disciplinas vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é nutrição, enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia, serviço social, educação física, fonoaudiologia e psicologia. Então, a nossa unidade, ela tem um diferencial, se a gente vai pensar do ponto de vista das unidades da rede, né, na sua grande maioria. E a gente tem essa característica muito forte de ser uma instituição, né, de ensino, e a gente tem uma circulação muito intensa de alunos, professores, né, na unidade, né, e que nós contamos com muito apoio, né, da universidade para atendimento dessa população, para a realização de diversos programas. Por exemplo, o programa Saúde da Escola, né, da potencialidade que ele existia e que ele vem se reestruturando após, né, pandemia, transpandemia, digamos assim, né, não é pós, o grande apoio é pela universidade, né, porque nós, profissionais da saúde, das equipes, não teríamos dado conta, né, disso. Então, mais aqui uma questão de estrutura física da unidade, né, a entrada, a recepção, as salas de espera, o espaço Kids, que hoje, em função de pandemia, ele foi desativado, né, a nossa farmácia, a área interna, então a gente tem uma estrutura organizada de ter um recheio na nossa miolo ali, onde é um grande espaço de formação, de discussão de casos, né, de interconsultas, discussões entre né, multiprofissionais, interprofissionais, salas de atuação da enfermagem, né, então a sala do acolhimento é feita pelo técnico de enfermagem, sala de curativos, né, com a atuação do técnico, nas complexidades do enfermeiro. Sala de procedimentos cirúrgicos é um campo de atuação mais específico da equipe médica, mas a gente faz apoio.
Sala de procedimentos de enfermagem, é uma sala também de espaços de observação de pacientes. E a sala de vacinas, né, o nosso grande carro-chefe. E nesse contexto de pandemia, né, a sala de vacinas, a vacinação tem sido a nossa principal estratégia, né, de prevenção de Covid. Então, a gente pensando, né, e nós, as enfermeiras do serviço, né, realizamos todas essas atividades previstas na portaria, né. Então, temos grupos de educação em saúde, a gente tem grupos de gestantes, grupos de idosos, né, e que a atuação junto ao programa de saúde da escola, né, e todas as outras etapas previstas na portaria, nós, enfermeiras, desenvolvemos nesse serviço. E de a gente pensar, né, então, que fomos atravessados pela pandemia, né, e o nosso impacto na nossa atuação, né, como enfermeiro na atenção primária, eu digo que nos virou de cabeça para baixo, né, virou a atenção primária de cabeça para baixo. Porque no enfrentamento dessa pandemia e todo esse processo que a gente começou a vir a ter desde março do ano passado, né, e tudo que a gente foi construindo e trazendo para hoje, né, esse pensar no hoje. Então, desde aquele momento inicial de entender que EPIs a gente precisava usar, eu lembro que a gente atendia as pessoas, era com aquela questão da viagem, tinha viajado 14 dias, que era a primeira antes de virar pandemia, né? Muitas vezes a gente não usava máscara, né? Não tinha ainda esse conceito de usar máscara. A gente começou então a ir entendendo, vendo o que vinha de recomendações e de se preparando, capacitando as equipes para esse uso dos EPIs. A gente precisou fazer um controle imenso dos estoques dos EPIs, porque a gente começou a ter falta, né, de EPIs. Precisamos realizar a suspensão dos atendimentos dos programas de atenção à saúde, né, coisas que sempre se trabalhava na atenção primária, que o quanto era importante isso, as estratégias de promoção da saúde, de prevenção de agravos, né? Precisamos começar a orientar os usuários a fazer o seu autocuidado em casa, porque eles precisavam ficar em casa. A gente chegou a orientar atraso de calendário vacinal, né? Algo que nunca se imaginava se fazer, pelo contrário, vacina era sempre porta aberta, chegava na idade estava fechando, era vacina, vamos fazer, abre frasco, despreza a dose de vacina, mas a gente não vai perder a oportunidade de vacinação, né? E a gente teve que dizer para as pessoas ficarem em casa e não virem vacinar, né? Reduzir imensamente a oferta de atendimento para evitar a circulação dos usuários. A nossa realidade eram salas esperas lotadas, né, de pessoas, de usuários demandando atendimento, e a gente começou a olhar aquelas salas vazias e a gente começou a ter um enorme vazio, né, no que nós nos transformamos ou como a gente vai conseguir ajudar, né, a população nessa grande pandemia. A gente começou, então, a se organizar e fazer uma triagem dos usuários na entrada da unidade. Então, a gente que trabalhava dentro das salinhas, né, as salas de espera eram pontos de circulação somente dos usuários, a gente precisou sair das salas, a gente precisou ir para frente da unidade, né, e conseguir vacinar, digamos assim, fazer a triagem das pessoas para entender quem era sintomático respiratório, para fazer direcionamentos de fluxos de direcionamento de atendimento das pessoas, para que não houvesse, né, mistura de pessoas com condições diferentes. Precisamos fazer implementação, porque março começou a pandemia, abril a gente já começou com a função da vacinação contra a influenza, a nossa grande campanha, né, até então, era essa grande campanha, de que tinha muito envolvimento das equipes, né, e então a gente precisou pensar, a vacinação da influenza era uma aglomeração por si só, dentro das salas de espera, né, a gente vacinava 1.300 pessoas dia, com filas enormes, com as pessoas aglomeradas dentro da sala de espera. E a gente precisou repensar esse espaço de vacinação. E aí o surgimento, a realização de grandes drive-thrus com muito apoio da universidade, né? Muitas professoras da Escola de Enfermagem da URGS tocaram os drives com apoio na equipe, enfim, pela questão da expertise que a equipe da atenção primária tinha, mas um grande apoio da universidade e envolvimento de alunos, né? Depois a gente teve que fazer a vacinação contra a influenza nas instituições de longa permanência, né, e junto à vacinação da pneumo 23.
Depois começamos a fazer visitas, notificações, controle e acompanhamento de casos de coronavírus na comunidade, nas instituições de longa permanência, né? Quando a gente começou a ter um grande boom de casos em instituições, enfim, a gente precisou fazer um trabalho muito forte. A gente precisou ofertar teleatendimento para os nossos pacientes, né? Consultas, algo que para a gente era totalmente, né, assim, nós não concebíamos esse tipo de atendimento, né? Nós éramos muito face a face, a gente tinha uma série de preconceitos, inseguranças com o teleatendimento. E a gente precisou revisitar os nossos conceitos, porque era muito melhor, né, a gente fazer um teleatendimento do que deixar esses usuários assistidos. Porque num teleatendimento a gente muitas vezes reconhecia situações de gravidade e aquele teleatendimento virava um atendimento presencial, né? Mas, por outro lado, a gente muitas vezes fazia consultas para dar apenas retornos de exames, né? E isso a gente entendeu que poderia ser feito por teleatendimento. Ou, às vezes, alguma orientação, né? Esclarecimento de alguma dúvida, de algum cuidado. Então, assim, a gente teve um grande volume, né, de atendimentos de pacientes sintomáticos, né? Dos 7.027 até março desse ano, a gente teve 865 positivos. A gente acompanhou a sazonalidade no sentido das curvas que nós tivemos, né? Então, aquela curva lá de julho e agosto, aquela curva que a gente teve novembro, dezembro, a curva que a gente teve em fevereiro, março, e estamos nas expectativas do futuro. E junto com o aumento desses pacientes, né, então, se construiu com o apoio da universidade novamente, acompanhamento e monitoramento desses pacientes com Covid, né, no domicílio, porque a gente viu que a grande parte, né, dos pacientes Covid, eles estavam no domicílio, né, 20% em torno disso, né, que tinham gravidade, que necessitavam de internação. Então, a maioria dos pacientes foram acompanhados pelas equipes de atenção primária, né, têm sido acompanhados. Situações dos idosos, né, em atendimento domiciliar, a D1, né, as pessoas portadoras de doenças crônicas, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, né, que ficaram com as suas consultas desatualizadas, né, digamos assim, não desatualizadas, mas deixaram de fazer o seu acompanhamento sistemático, a gente precisou fazer um acompanhamento, né. A abordagem das pessoas em situação de rua, né, muitas assim, totalmente, né, alienadas no sentido das questões que estavam acontecendo, com dificuldade de manter esses cuidados, né, todo esse processo de cuidados com higiene que se falava, enfim, uso de máscara, essa população em situação de rua não tem acesso, né. Os grupos de educação e saúde precisamos passar para um formato online, então o grupo de gestantes a gente passou para o formato online, um grupo de apoio emocional que se tinha, o grupo da nutrição se conseguiu. O grupo dos idosos a gente não conseguiu. E aí, né, janeiro desse ano, chega a vacina do Covid e a gente passa, então, a pensar agora nessa nova estratégia, né, reorganizar as nossas ações para compor, então, essa mais nova demanda para a atenção primária, né, que é a vacinação do Covid, que começou primeiro nas instituições de longa permanência, depois a necessidade de a gente repensar essa vacinação no espaço da UBS, né, uma vacinação que demanda mais cuidados. A gente tinha inicialmente uma preocupação de andar com essas vacinas. As vacinas nas ILPIs foram acompanhadas pela Força de Segurança, pelo Exército, pela Guarda Municipal, pela Brigada Militar. A gente tinha um enorme receio em sair com essas vacinas, com medo de sofrer, né, atentados, porque aquilo valia ouro, né? Vale ouro ainda. A necessidade de a gente capacitar a equipe, gente trabalhando com 3 vacinas com especificidades de doses, né, de aprazamento, de um intervalo entre uma dose e outra dose. Então, essas constantes mudanças, né, de orientações, mudanças de calendário. A gente recebe as informações muitas vezes pela população que chega com, olha, aqui saiu publicado, né? Ou a gente às vezes acorda às 6 da manhã com mensagens vindo da secretaria de como é que vai ser a vacinação daquele dia. Então, assim, tem sido desafiador, né, para a gente lidar com tudo isso.
E a gente está num cenário de que tem aumentado muito, né, a demanda que ficou reprimida de 2020, o atendimento das pessoas. As pessoas com doenças crônicas, elas estão vindo, né, com gravidades, com situações que não deu mais para segurar. Mais com todas as ofertas de teleatendimento, enfim, nós temos tido grandes demandas de atendimento de pessoas que precisam, né, dar conta das suas outras condições. Então, a gente tem desafios, né, pela frente aí, e que tem sido, né, a nossa grande gasto agora energético para isso, né? Então, da importância de a gente retomar a abordagem dessas condições sensíveis à atenção primária, né, para evitar atendimentos em outros pontos da rede, bem como prevenção de agravos. A importância de a gente desenvolver práticas avançadas, né, principalmente dentro de nós, práticas avançadas em enfermagem, né? Uma necessidade de a gente redirecionar atividades que não são exclusivas do enfermeiro, né? O quanto a gente é solicitado. Esses dias me chamaram para anunciar alguma coisa. Eu olhei para a pessoa e disse assim, gente, não precisa do enfermeiro para fazer isso, né? Porque eu estava no meio de um atendimento e era uma coisa extremamente burocrática que tinha que... Não precisa, não, qualquer pessoa que saiba ler e escrever vai conseguir dar conta dessa demanda, né? E quantas vezes a gente precisa sinalizar, porque tudo é pelo enfermeiro, né? Qualquer, a gente diz que problema na atenção primária é o enfermeiro que resolve, né? O desafio de colocar o grupo de idosos no espaço virtual, né? A gente ainda não conseguiu avançar nisso. A importância de a gente desenvolver plataformas para teleatendimento de enfermagem. Então, o hospital tem um sistema, a gente conseguiu evoluir, mas a gente sabe que não é a realidade de todos os serviços, né? A necessidade de ampliação de ferramentas para avaliação das condições de saúde dos usuários, da PS de forma virtual, né? Então, escalas que a gente possa aplicar, enfim, que a gente consiga ter mais ferramentas, né, para poder fazer uma avaliação adequada no formato de teleatendimento, né? E a necessidade de a gente utilizar os indicadores de saúde, né, para monitoramento e planejamento das ações, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês um pouco é disso, né, do que a gente tem como previsto na portaria, então, de 2017, que não era previsto uma pandemia, e o quanto a gente está atravessada, né, toda essa nossa atuação dentro do cenário da atenção primária pelo contexto da pandemia. E o quanto a atenção primária é a principal potência, né, para o enfrentamento dessa pandemia, considerando o percentual de atendimento das pessoas, né, o maior percentual é na atenção primária. Então, a gente tem, às vezes, uma grande preocupação com leite de UTI, ter UTI, ter, né, enfim, acessos aos níveis de maior gravidade, mas o quanto a gente não está olhando para essas equipes de atenção primária que estão totalmente exauridas, né? E a vacinação hoje, né, tem tomado a maior parte da nossa carga de trabalho, da nossa energia, tem sido a vacinação do Covid. Traz muito prazer para a gente. Cada vacina que a gente aplica, cada esquema vacinal que a gente finaliza é uma esperança para a gente de que a gente vai conseguir enfrentar, de que a gente vai conseguir sair desse cenário. Mas falta ainda muito, né? A gente tem um grande déficit de oferta de vacinas. Todo dia tem 30, 40, 50 pessoas na porta da unidade esperando as doses remanescentes, as doses que sobram, né? E o quanto é triste para a gente ter que dizer não para as pessoas que não têm, ou de que a gente, daquelas 30, 40, 50 pessoas, eu vou conseguir vacinar menos de 10%, né? Então, tem sido muito desafiador, muito desgastante, né? Eu encerrei hoje 12 horas de trabalho, né? Das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, e 10 horas dessas 12 horas envolvidas com vacinação, né? Então, tem sido um grande desafio, mas espero que a gente consiga, né, logo mudar essa realidade. Então, acho que era isso, meninas. Muito obrigada, Fernanda. Parabéns pela explanação. Alguns comentários no chat te parabenizando.
Eu não sei se alguém quer fazer algum questionamento neste momento, aproveitando para dar as boas-vindas à Prof. Iride, que eu não cumprimentei antes porque não vi, e a Miriam Trombeta também, que acabou de entrar na nossa live. Podemos dar sequência? Mônica? Boa Sheila, noite. algum questionamento? Tá bem. Então, boa noite. Eu sou a Mônica, técnica de enfermagem da Unidade de Saúde Jardim Itu, que é da saúde comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Sou também acadêmica da Unicinos. Estou atuando na unidade desde julho de 2020, então eu não peguei o início da pandemia na atenção primária, né? Mas isso tudo que a Fernanda falou, nós também vivenciamos um pouco no hospital, usaram não máscara, assustaram as pacientes, né? Foi toda uma função, né? Porque era tudo muito novo, nós não sabíamos de muitas coisas. Enfim, daí então eu pedi remanejo para a unidade de saúde Jardim Itu. Já peguei o andar, né, da pandemia, a equipe já tinha se reorganizado, né? E o que eu questionei bastante a equipe, qual era, né, qual foi o impacto, né, que a pandemia trouxe até a unidade. E aí, o que eles falaram? Que eles sentem muita falta dos grupos, né, porque os grupos não foi mais necessário, não foi mais possível fazer devido à aglomeração, que não poderia acontecer. E tudo isso que a enfermeira Fernanda relatou, aconteceu lá na nossa unidade também. Os pacientes não podiam mais frequentar a unidade devido à função da pandemia. Também a gente fazia aquele filtro, né, das pessoas que tinham sintomas respiratórios, deixávamos mais isolados dos demais, e atendíamos somente os casos, atendemos até hoje somente os casos agudos, o que o paciente precisava que fosse atendido naquele momento, né. E o que mais me chamou a atenção como técnica de enfermagem foi nos meses de fevereiro e março, que foi onde deu aquele colapso, o sistema de saúde estava colapsado, isso que impactou bastante, assim, a mim e a equipe. A gente teve que se reorganizar novamente, priorizar somente os atendimentos de sintomáticos respiratórios, porque estava chegando casos graves, como foi dito pela nossa responsável técnica e os demais enfermeiros, que a unidade a atenção primária se tornou uma unidade de pronto atendimento, as UPAs se tornaram UTI e as emergências se tornaram, falei errado, as unidades de saúde se tornaram UPAs, as UPAs se tornaram emergências, e emergências se tornaram a UTI, né? E isso mexeu com toda a rede, né? Os meses de fevereiro e março que deu o colapso no sistema de saúde. Isso impactou muito na nossa vivência de trabalho, até mesmo nós ficamos estressados, né? Receosos e com medo, né? Da doença, enfim, e isso vai respingando toda a equipe, né? E a reorganização, tudo, a tensão, que nós ficamos mais tensos, né? E ficávamos com os pacientes até tarde da noite, porque não tinha SAMU para remover esse paciente. E aquela tensão, porque na atenção primária, a gente dá o suporte básico, né? Não algo mais avançado, como um carro de parada, uma intubação. Então, foi necessário também essa capacitação da equipe para reanimação cardiopulmonar, né? E foi bem tenso, assim. Agora a gente está mais tranquilo, né? Mas, assim, o que mais me chamou a atenção na pandemia foi isso, assim. E tivemos que nos reorganizar, né, o trabalho, e foi bem difícil atender. Durante o dia eram 50 pacientes com sintomas respiratórios, pessoas que chegavam graves, saturando mal, insuficiência respiratória, e aquela tensão, né, que a gente ficava, que chegue logo o SAMU para a gente poder remover a pessoa e ficar bem, né. E também a organização que nós tivemos que ter também, agora eu vou falar um pouco sobre a vacina. Tivemos que organizar também todo o nosso trabalho, as listas para priorizar, lá desde janeiro, né? As listas para vacinar os pacientes acamados, as ILPIs,
toda uma logística e a preocupação que nós ficávamos em deixar aquela vacina na unidade, assim, até que fosse todos os pacientes vacinados. Fechávamos a porta com medo, né, de que alguém fosse lá pegar a vacina, né. Era muito tenso, assim, que nem a enfermeira Fernanda relatou, a vacina é ouro, né, era ouro. No início também nós íamos escoltados, depois ficou mais tranquilo. Mas era, assim, uma responsabilidade muito, assim, era tenso, né. Mas deu tudo certo, graças a Deus. É isso, eu não sei se alguém tem uma pergunta. Tem no chat, tem uma pergunta da Érica Duarte, e ela pergunta, acho que vocês podem responder o que os usuários falam com vocês sobre a pandemia. O que eles relatam para vocês da pandemia? Acho que foi isso, né, Érica? Foi isso. Tá bom. Medo. Então, quem quiser. Né, relatam medo, estão cansados também, não aguentam mais de ficar em casa. Os usuários da minha unidade de saúde sentem falta dos grupos. É uma unidade, um território que tem bastante idosos. Então, eles sentem muito essa necessidade de, né, ir até o posto e participar de grupos. E eles estão cansados, assim, perguntam, quando vai começar tal grupo, né? E assim. Não sei o que o Fernando. É um misto, né, na verdade, de sentimentos e sensações, assim, muitos a gente compartilha disso, né, deles, né, esse medo a gente também tem, né, eu tive Covid, e por mais que o ano passado tive sintomas muito leves, eu tinha medo de morrer, porque eu não sabia como é que eu ia acordar nas próximas 24 horas, né, e eu tava sozinha em casa. Então, assim, eu tive que contar com a rede de apoio de vizinhos, porque eu não podia, a minha mãe é idosa, o meu filho estava com o pai, né, aquela coisa assim. E então, acho que a gente não vive diferente dos nossos usuários, né? É claro que a gente tem a questão do saber científico, da ciência, enfim, eu monitorava a minha saturação, né, e tal. Mas a gente vê muito isso, essa ausência, essa dificuldade das pessoas. A gente tem um contexto ali da nossa unidade, muitos idosos morando sozinhos, né? E a ida na unidade, aquela ida semanal, assim, ela representava o seu convívio social, né? E quando a pandemia tira esse convívio social das pessoas, né? O grande sofrimento psíquico, assim, a gente tem tido muitas pessoas com um agravamento da sua saúde mental, né? Uma piora, uma deterioração da sua saúde mental, né? Evoluindo com uma doença mental. Mas a gente tem esse misto da nossa sociedade, né? A gente enxerga no contexto, na pequena parcela, a gente enxerga o que a gente vê na sociedade. Aquela pessoa que chega no serviço sem máscara, que é aquela constante que tu tem que dizer para ajusta a máscara, né, no rosto, porque ela começa a falar contigo, fica o nariz de fora, né? Daqui a pouco tu vê o usuário tá sem máscara. Essa questão, assim, daquele usuário ávido por fazer a vacina, pessoas que choram na nossa frente de emoção porque estão se vacinando, ou aquele que tu sabe que é um idoso que está ali, que tu está atendendo, que não fez a vacina, não quer fazer, né, não acredita, né, aí ligam pedindo kit Covid, ou vão lá brigar com a gente, querem o kit Covid, a unidade não está prescrevendo, né, e tu ouve um monte de desaforo, porque como, né, se saiu que o presidente está falando, que o prefeito falou, que não sei mais quem falou, né, então, assim, a gente lida com tudo isso, né, lá conosco, né, então, e essas pessoas, às vezes, que a gente escuta, né, essa procura da vacina, e a gente não, mas, né, esse grupo não tá, essa comorbidade não tá prevista, e as pessoas, mas como? Mas que absurdo, olha, a gente está seguindo um protocolo, né, não somos nós que estamos definindo isso. Eu digo para as pessoas, não tenho dúvida que eu vacinaria todo mundo, né, mas eu não tenho vacina para todo mundo. Mas eu vacinar todo mundo hoje, amanhã eu não tenho vacina para quem precisa, né, para quem está no grupo hoje, né, então é isso que a gente escuta, né, e é isso que a gente... É muito difícil. E, às vezes, eu fico bastante incomodada, assim, porque a gestão, né, às vezes, essas orientações, essas notas, essas coisas, né, técnicas, elas deixam brechas, né, as informações chegam muito distorcidas para as pessoas,
e quem faz o enfrentamento somos nós, né? Então, assim, a gente ouve de desaforo àquela pessoa que chega e leva um lanche para nós, né? Esse misto. A gente recebe muito alimento, né? As pessoas da doação de alimento, que a gente está fazendo campanha de arrecadação para ajudar as nossas famílias necessitadas. As pessoas chegam e levam lanches para nós, para a equipe, levam cartões, né? Mas tem os desaforos, tem o absurdo, enfim. Então, é um tensionamento o tempo todo, né? A gente tem que ter muita paciência, saber lidar muito com essas situações, porque não tem sido fácil estar nesse fronte. E sempre aproveitando, né, quando a gente faz a triagem, a gente procura fazer uma sala de espera, né, assim, orientando o paciente nos cuidados que tem que ter no seu domicílio, né, caso positivo, caso não está se sentindo bem, procurar a nossa unidade, né, para a gente dar o suporte necessário para poder encaminhar a pessoa para onde for necessário. E realmente, como a enfermeira Fernanda falou, assim, às vezes a gente pega com perguntas que a gente fica, meu Deus, né, não tem resposta ainda para o senhor ou para a senhora, enfim, é tudo muito novo ainda, é tudo muito dinâmico, né, pessoal, então a gente não tem respostas ainda. Algumas pessoas chegam com o teste positivo, tá, e o que eu faço agora? Aguardar, né, o tempo, tomar os cuidados, né, sim, mas nenhuma medicação, e o kit esse COVID? Não, senhor, né, até explica, às vezes não aceitam, outros sim, e esse é um dos desafios, né, assim, convencer, conversar, explicar para o usuário que e isso vai se tornando cansativo, né, vai se tornando cansativo, sabe, e hoje só um relato, assim, o pessoal acredita que a pandemia já foi, alguns. Hoje eu atendi um cidadão com sintomas respiratórios, aí, meu colega positivou. Sim, o senhor usou a máscara? Não. Então, o pessoal não está ainda tomando aquele cuidado que ainda é necessário. Parece que a pandemia foi, mas para nós que trabalhamos assim, sempre estamos reforçando máscara, distanciamento, uso de álcool. É repetitivo, mas é necessário, assim como higienizar as mãos, né, no ambiente hospitalar, em unidade de saúde, tem que sempre reforçar e reforçar, porque ainda, infelizmente, tem pessoas que não estão tomando os cuidados, né? E isso, acredito que vai longe ainda, né? Até que todos sejam imunizados. E a enfermeira Fernanda fala também sobre a vacina, vacinar a pessoa que, né, está sendo contemplado com aquela vacina. Eu estou atuando agora no estágio no IAPI, na imunizações. E, assim, é bem gratificante, assim, administrar uma vacina. Eles saem emocionados, né, choram, né, e eu me sinto muito, assim, feliz em poder fazer isso, a esperança, né, como a senhora disse, né, enfermeira Fernanda, é a esperança de que as coisas vão melhorando, vai melhorar, e tem uma luz no fim do túnel, né, mas ainda essa caminhada vai um pouco, né, pessoal, e a gente está aqui para fazer a nossa parte, né, orientar. E, infelizmente, a prevenção, né, a educação, ficou um pouco, né, que tem ainda, que nem a enfermeira Fernanda falou, os atrasos, né, os pacientes que deixaram de procurar unidade, né, é isso. A gente pode falar a noite toda, né, assim, da experiência, é isso. A professora Maristela estava com a mão levantada, e depois a Vânia e a professora Érica. Professora Maristela? Pode fazer, Mi. Acho que a professora Vânia pode se manifestar. Tenha bondade. Boa noite a todas e todos. Gostaria inicialmente de parabenizar a enfermeira Fernanda, a querida Mônica, falaste muito bem, retrataram muito bem, né, o espelho que está acontecendo,
E mais para a gente contextualizar e, né, reforçar um pouquinho daquilo que vocês já comentaram, e fazer um resgate, que hoje, antes da pandemia, a gente estava muito na questão dos crônicos, né, o aumento dos pacientes crônicos, vamos atrás dos crônicos. De repente vem a pandemia, a gente coloca esses crônicos numa caixinha ali, fica ali, não venham para a unidade, não pode vir para a unidade, e como a Fernanda disse, muitos municípios, muitas unidades usaram as ligações, o telecuidado, enfim, os vários nomes que estão se dando por aí. E aí eu, né, colocando aqui um pouco, que eu acho que o próprio sistema, a própria gestão, deixou de investir na atenção primária, inicialmente, um espaço tão importante. Não, ninguém vem, ninguém vai, ninguém sai, os agentes de saúde não saíam para a rua. No entanto, se saíssem para as visitas, para orientação, né, usando dessa nossa tecnologia leve, com todos os cuidados que a gente sabia já quais eram esses cuidados, talvez fosse um meio de reduzir um pouquinho esses índices, mas praticamente anularam a atenção primária e focaram nos hospitais. E é isso, né? Quando acaba a atenção primária, quando anula a atenção primária, os hospitais vão ficar sobrecarregados. Isso que vai acontecer com qualquer doença, com qualquer coisa que a gente fizer, que na atenção primária não funcionar, a gente vai ter um gargalo, vai ter lá no hospital, no PA, enfim, o que for. Então, acho que um pouquinho disso, a atenção primária, e aí não tem uma questão de culpa do enfermeiro, culpa, né, mas foi a forma como foi conduzida, né, como a gestão e a gestão municipal, a gestão estadual, a gestão federal foram conduzindo esta situação. No entanto, hoje a gente acaba focando em vacina, né? Virou, como tu está dizendo, né, Fernanda e Mônica, vacina. A Mônica está tendo uma experiência ali no IAPI, né, Mônica? Estou acompanhando a Mônica lá, que é vacina o tempo inteiro. Virou vacina, né? E aí, mais um pouco, e essas outras questões que o enfermeiro na atenção primária faz. Esse único enfermeiro, muitas vezes, que tem nessa unidade, que é aquilo que você falou, Fernanda, as questões administrativas, os crônicos, que eles continuam crônicos, piorando cada vez mais. Com isso, os agudos, as demandas que continuam vindo. E como que a gente faz? O que é essa Mulher Maravilha? O que essa enfermeira ou enfermeiro está fazendo nessa linha de frente? Linha de frente, porque eu reforço isso, né? As pessoas dizem linha de frente é quem está no hospital. Não, linha de frente também é quem está ali na unidade de saúde, porque essa linha de frente, essa que está recebendo, né, a unidade de atenção primária que está recebendo esses usuários ali, está de frente, é o primeiro, né, no primeiro contato que a gente diz, que vem ali. Então, como que esse enfermeiro, como que esse técnico de enfermagem, como essa equipe da enfermagem está dando conta de tudo isso? Como que está a saúde mental de todos esses profissionais diante disso? Porque parece que não adoece, né? A gente tem que ficar firme e forte para suportar todas essas demandas que estão chegando, as que estão chegando, as que estavam já, que já não era fácil, estava complicado, que só piorou, né? A situação só piorou. Mas eu só quis trazer para esquentar um pouquinho o debate também, porque a gente fala na vacina, extremamente importante, e aí eu queria dizer mais uma questão da vacina, né, e de todo esse contexto. O quanto a educação em saúde, que é uma tecnologia leve, todos nós devemos fazer essa educação em saúde, o quanto que ela está sendo realmente efetiva, porque é isso que a gente trabalha. Ou você faz uma educação em saúde aqui, as pessoas realmente mudam comportamento, elas mudam o comportamento, ou elas vão parar lá na UTI, ou elas vão parar lá.
né? Então, são esses dois extremos aqui, né? E mais uma questão para trazer para a gente conversar um pouquinho, a questão da vacina, está me deixando muito triste a super-herói, que estão colocando tanto o enfermeiro enquanto super-herói, mas aí quando houve um erro, um engano, um equívoco, eu não sei, que vacinou, sei lá, se tinha líquido, não tinha líquido na vacina, não me interessa, mas agora virou, né, tudo virou motivo para fotografar, para filmar, para será que estão fazendo certo, que o enfermeiro não está fazendo bem, que aqui... Então, gente, quanto que a enfermagem, o técnico e o enfermeiro, nessa linha de frente, está sendo assim, olha, tem que ter um escudo aqui para resistir a tudo isso. Desculpa a minha fala longa, mas eu acho que está tão gostoso esse tema que não resisti. Muito obrigada, professora. Professora Érica, e aí após a sua fala, vamos dar continuidade com a professora Maria Denise, porque também temos a questão do tempo, né? Ficaríamos muito tempo nessa discussão. Eu quero falar algumas coisas que vocês são muito delicadas, né? Vocês estão enfrentando uma barra imensa e vocês conseguem ser educadas, né? Como eu estou do lado de fora e eu não vou chegar no Brasil tão cedo, eu posso dizer algumas coisas, assim. Primeiro, e a minha experiência na Austrália me deu um choque de realidade, e lá é um mundo normal. Tem uma equipe médica, uma clínica que começou a prescrever o cloroquina, né? Aí foi lá o Ministério da Saúde, fechou a clínica e os médicos estão correndo um processo, estão sendo processados, né? Não tem julgamento ainda, a multa vai até $1 milhão, por aí. Mas tem também lá, mas teve essa ação. Pessoas que não estavam cumprindo, né, o uso de máscara ou sair com mais pessoas, eram penalizados, pagavam multa pela polícia, que não era violenta, mas era extremamente assertiva, paga ou vai para a cadeia. Perto da minha casa, um restaurante que podia vender comida, né, aqueles de levar para casa, mas não podia, as pessoas não podiam ficar lá dentro do bar. 2 pessoas estavam tomando cerveja, esperando a comida. Pagaram multa de $1.200 cada um. E o dono do bar, porque tinha 2 pessoas, pagou $10 mil. Era do lado da minha casa. E aí o meu filho disse: mãe, sabe qual é a diferença daqui e do Brasil? Que se fosse no Brasil, estava todo mundo dizendo, coitado, só 2 pessoas no bar, e aí tiveram que pagar, coitadinho. E aqui não, aqui as pessoas assim, bom, eles não podiam ter feito aquilo, então eles estão pagando multa porque eles fizeram uma coisa que estava dito que não era para ser feita. Sem agressão, sem nada, cumpra-se, tá? O desmonte da atenção básica começou na época que... Não na época, não vou, mas tem que dar os nomes aos bois. A Sandra está aí, na época do Erno, que começou a desmontar. Aí, no Rio Grande do Sul, já a atenção básica, quando entrou como secretário da Saúde, sendo um médico de família, tá? Depois foi para o Ministério também se exibir. O Mandetta também começou a destruir, só que ele até se salvou um pouquinho, porque ele foi bem nas primeiras condutas da vacina, né? Ele até que começou a agir bem, porque ele não é burro, né? Ele é uma pessoa que tem. Bom, então, nomes aos bois. Isto é uma responsabilidade de um poder público. Para vocês terem uma ideia, o governo do australiano era ligado ao governo do Trump, lá, na época. E quando deflagraram, eu estava trabalhando, porque eu estou orientando alunos, eu trabalhava, de 2 em 2 horas vinha o governo na rádio, eu sei porque estava ligado lá na minha casa, e o governo falava sobre a pandemia. Isso dia 7, 8 de março, né?
Até hoje, até quando eu saí 15 de fevereiro, todos os dias o governo ia para a rede social, ia para... aqui no meu celular eu recebo ao vivo explicar o que era o Covid, o que estava acontecendo, qual era o número que tinha, qual era a atitude que eles estavam tomando e o que eles iam tomar. Isso que eles eram ligados ao Trump. Um governo bem safadinho também. Mas aí, sabe o que o parlamentarismo lá dizia? O que os parlamentares diziam? Nós não somos os Estados Unidos. Nós não vamos ser os Estados Unidos. A Austrália não quer ser igual aos Estados Unidos. E aí quebrava os pratos. E aqui, aí a gente fica, sabe? Se fala mal do governo é porque é de esquerda. Se fala bem é porque é bolsomínio. Se não fala, é uma debilóide. Porque como não vai falar numa situação dessas, né? Então, vocês estão realmente enfrentando, vocês têm que dizer para as pessoas o que tem que fazer, e olha, eu vou dizer para vocês, deve ser uma tortura, né? Para mim já é tortura, né? Ter que dizer a mesma coisa e ver alguém dizendo, né, não, mas assim, não vai melhorar. Não vai melhorar, não vai melhorar, só vai melhorar quando daqui a alguns anos, né? E se não tiver outras cepas. Então, eu queria dizer assim, não se sintam enfraquecidas. Nós da atenção básica, nós estamos numa posição difícil, mas é uma posição de tomar, não partido, né? Mas tomar uma posição a favor da pessoa, a favor do usuário, né? A centralização no hospital é porque lá no hospital chegou lá e vai morrer, né? Aí morre, não sei o que, vira aquele. Mas nós deixamos, a gente consegue, vocês conseguem fazer com que as pessoas não vão para o CTI, e ninguém está enxergando isso, a não ser vocês. Né? Bom, e só para terminar... Virtude do tempo. Só para terminar... Professora Érica. Tem uma enfermeira em Maceió, no interior de Maceió, numa unidade básica, eles começaram a escrever cartas para os idosos. Então, os vizinhos levavam cartas para os idosos. E os idosos moravam sozinhos, e os idosos respondem para a unidade. Isso é um grupo que eu tenho, que a gente tem do Brasil inteiro, e tem dado muito certo, porque os idosos dizem, a gente não está sozinho, a gente recebe a carta de vocês, a gente sabe o que está acontecendo aí, e eles também dizem. Então, só para dizer que tem coisas que dá para ser feito, mas não é o que resolve, né? Muito obrigado, professora Érica. Em virtude do tempo, vamos deixar os demais questionamentos para o final. Professora Maria Denise Schmidt, seja muito bem-vinda. Agradecemos a sua participação e sinta-se à vontade. Muito obrigada, Marinês. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer primeiro ao convite, né, da diretora da ABEM, que me convidou, a professora Miriam, intermediado pela professora Carmen Lúcia, que foi minha colega de mestrado. Com muito prazer te ver de novo, Carmen, muito bom. E cumprimentar também a diretora da ABEM, que está aqui, a professora Iride, e dizer que é um prazer, assim, eu me senti na roda mesmo, viu, Marinês, não se preocupe com o tempo, porque eu fiquei, uma pena que não dá para a gente abrir microfone e ficar falando ao mesmo tempo, porque senão começa a dar ruído no som, né, mas assim, várias coisas concordando com vocês e pensando, fazendo as conexões que eu queria fazer. Então, eu pensei assim, né, com a fala da Fernanda, né, ela apresenta os princípios da atenção primária à saúde, usando a Política Nacional da Atenção Básica de 2017. E daí, professora Érica, essa aí já é uma quebra na atenção primária à saúde, porque a política, essa reedição de 2017, ela veio sem nenhuma discussão, sem nenhum posicionamento, né, da diretoria da atenção primária
do Conselho Nacional de Saúde, então foi muito arbitrária, e ela tira muitas coisas nossas, né? Muitas coisas. Ela passa para o município algumas autonomias que fica muito perigoso, né? Então, assim, não tem mínimo de agente comunitário nas equipes, não tem população total, né, de adscrita, enfim, ela já é uma quebra, né? 2017, lembram quem estava no governo. Então, a gente precisa pontuar essas questões porque é fundamental, né? Porque a gente sabe que nós estamos trabalhando com desfinanciamento do SUS, com muita precarização, né? Se a gente atualizar agora, né, de uma hora para outra, sai o piso fixo da atenção básica e passa ao Previne, que é por procedimento, né, uma coisa que a gente via antes do Sistema Único de Saúde acontecer, enfim. Eu acho isso, assim, desrespeitoso com toda a luta que a gente fez pela atenção primária nesse país, com toda a defesa que a gente fez historicamente nesse país, para que a gente estivesse mais perto, né, porque esse é o grande pulo do gato da atenção primária. Quanto mais perto da população ela está, mais ela tem eficácia, né, mais ela consegue atuar. E essa é a grande diferença hoje do impacto da pandemia nos diferentes municípios, porque os municípios que são mais capilarizados, que têm atenção primária mais perto da sua população, conseguem, de fato, fazer, né, uma atuação bem melhor. E aí eu estou falando do município em baixa capilaridade, muito baixa capilaridade. Eu fui procurar os dados do ESUS Denise, fechou teu microfone. Desculpa. Eu fui procurar os dados, acho que foi aí que eu parei de falar, fui procurar os dados, né, de cobertura de Porto Alegre e Santa Maria, para eu ter uma localização. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa investir muito, né, nessa atenção primária que está desfinanciada. E daí eu não sei como é que é a experiência de Porto Alegre, mas aqui nós vivemos a experiência da planificação da atenção primária, que foi coordenada pelo CONAS, né, com assessoria do professor Eugênio de Filácia Mendes, e propõe, né, isso que a professora Vânia estava falando, propõe todo um acompanhamento, né, de perto da doença crônica, passa para a enfermagem isso, né, a enfermagem tem que assumir a consulta do diabético, a consulta do hipertenso, principalmente, que são os maiores índices que a gente tem, e, paralelo a isso, o Previne não conta nada disso, né, tudo que a enfermeira tem que informar no Previne não tem nada a ver com o que a planificação está fazendo. Então, que absurdo é esse de processo de trabalho para o colo da enfermeira, né? Porque é muita coisa, assim. Isso só do viver natural. Tu imagina com a pandemia junto. Então, a pandemia, desde o início, no mundo inteiro, e principalmente pela Organização Mundial da Saúde, ela não foi pensada para ser focada na rede, ela foi pensada para ser focada na UTI e nas unidades de pronto atendimento. A atenção básica ficou fora sempre, desde o início, né? Então, a OPAS que começa a procurar, né, discutir essa questão um pouquinho mais perto da gente e dizer, não, peraí, é o dado que a Fernanda trouxe, ou seja, 80% da população vai estar com Covid assintomática ou leve e está na casa dela. Nós precisamos que essa população seja monitorada, vigiada, orientada 500 mil vezes, né, que o agente comunitário passe na casa dela, faça de novo a orientação, que ela não pode tomar mate junto com a vizinha, que ela não pode tirar a máscara para sair de casa, enfim, são várias orientações que a gente foi aprendendo também no meio do caminho, né, foi aprendendo, porque uma coisa que aconteceu muito foi a contaminação dos profissionais, né, e a contaminação dos profissionais, a gente percebeu no início, achava que era paramentação, desparamentação. Depois a gente viu que não era nada disso, que na verdade
eu trabalho todo paramentado e agora eu vou tomar um cafezinho. Eu vou tomar um cafezinho, tiro minha máscara, fico junto com a pessoa que está lá, num cubículo, nas nossas cozinhas de unidade básica são pequenas, almoçam juntos, enfim. Eu tenho um projeto de extensão aqui desde que iniciou a pandemia e a gente produziu vários vídeos e vários infográficos, enfim, para tentar ajudar essa orientação e essa reorganização, porque a gente precisa, né, o tempo inteiro estar reforçando, tanto para nós, profissionais da saúde, quanto para os usuários. Então, é fundamental que a gente tenha essas ferramentas, né, essas ferramentas que a gente possa pensar. E daí eu gostei do que a Fernanda falou, que ela falou que a gente está na transpandemia, né, e ela falou que essa transpandemia botou a APS de cabeça para baixo. E a gente precisa, né, repensar isso, porque eu trabalho com doença crônica, pesquiso doença crônica, e aconteceu, né, durante já o ano passado, muita agotização, muita internação, porque o trabalho do enfermeiro é fundamental para o paciente crônico, é fundamental esse acompanhamento, ele chegar lá, ele vê a glicemia dele, ele dá de novo uma reforçada na alimentação e no uso da medicação, enfim, o acompanhamento disso, os momentos que ele encontra com o trabalhador é fundamental. Então, essa atitude de botar eles em casa, como a professora Vânia falou, de botar na caixinha, foi desastrosa para o acompanhamento da doença crônica, né, e é uma coisa que a gente precisa reinventar, né, Tem algumas experiências dos municípios brasileiros, enfim, que têm procurado mudar isso, mas o que é a base da mudança? É o vínculo, é conhecer esse usuário, é saber onde está esse usuário, é saber qual é o usuário que eu preciso demandar mais tempo, porque tem o que sabe andar sozinho com as suas pernas, e tem o que a gente precisa fazer o acompanhamento, né, então, assim, o telefone, né, as ferramentas online que a gente tem, que são fundamental. E daí eu estou vendo que as gurias estão preocupadas com o tempo, eu sei que live não pode ficar dessa maneira tão demorada, mas queria também cumprimentar a Fernanda e a Mônica pela apresentação que elas nos deram, fiquei bem empolgada com as imagens da unidade, eu acho que é uma unidade muito rica, muito bonita, né, e isso é muito bom, porque nós, trabalhadores da atenção básica, precisamos de espaços decentes, dignos, para que a gente trabalhe, né, com vontade de ir para os locais de trabalho, e também que vocês fazem vigilância, vocês conseguem aproximar a atenção básica da vigilância, então vocês também estão sabendo quantos pacientes são, como é que eles estão, como é que eles estão passando nas 48 horas, porque esse medo que a Fernanda passou como paciente é real, né? É real, né, Fernanda? Assim, de 24 horas, a coisa com a Covid não é nada fácil, né? A gente piora drasticamente nesse período. Então, é fundamental esse acompanhamento, né, da atenção básica com esses pacientes diagnosticados e suspeitos, porque eles podem confirmar. E aí, só para finalizar, eu queria fazer mais uma queixa, né, aproveitando que a professora Érica abriu essa possibilidade de a gente falar. Nós temos um programa nacional de imunizações que é espelho para o mundo inteiro. Nós temos uma capilaridade de salas de vacina na atenção primária à saúde que é inveja para qualquer país. Nós temos uma capacidade de vacinação absurda, porque a gente já fez isso nesse país, nós já eliminamos sarampo, nós já eliminamos varicela, nós já fizemos tudo isso com o nosso PNI, com vacina, né, era só isso que precisavam fazer, é conseguir vacina para nós, né, a gente ia fazer isso que a Fernanda diz, a gente não liberava ninguém, nós se agarrava nas pessoas, né, dizia, não vai sair sem vacina. E aí agora o que a gente está fazendo? Campanhas, ações, drives, porque não dá para botar vacina em todas as unidades, porque não temos doses suficientes, são essas doses ouro que a gente fica monitorando, né, não pode perder nenhuma. Então, assim, grandes
grandes desafios, né, para a atenção básica nesse período, mas eu acho que a gente precisa, assim, saber de que lado a gente está, né, saber a defesa do usuário que a gente precisa fazer, lutar para que esse PL seja aprovado, pelo amor de Deus, nós precisamos ter salário digno, porque não é todos os municípios que pagam bem, né, e que pagam dignamente o salário do enfermeiro, da enfermeira na atenção primária à saúde, hospital, enfim, mas que a gente tenha um piso, isso é fundamental, nós estamos há 30 anos lutando com isso, e ainda estamos, né, sem o nosso piso. Então, eu acho que a gente tem várias lutas ainda, né? Eu falei essa semana que o ano passado foi o Ano Internacional da Enfermagem, com os 200 anos da Florence, e ele não acabou, né? Ele não acabou, a gente precisa se manter firme, né? Se manter firme no empoderamento, porque a gente tem muita luta pela frente, muitas questões para conquistar ainda. Agradeço mais uma vez o convite da ABEM, estou à disposição, né, se precisarmos fazer responder algumas perguntas, mas vou encerrar para a gente poder encaminhar, Marinês, para te não ficar em cólicas aí. Não, professora, muito obrigado, nós estamos a tempo, né? Aline, pode coordenar o chat ali, o que tem de algumas questões. Algumas perguntas aqui, muitos agradecimentos, muitos questionamentos também. Deixa eu só ver aqui essa pergunta para a Fernanda, a questão da chegada de usuários com dificuldade respiratória na UBS, como que foi, como que é? Esse foi, eu vou indo por partes. Aí essa pergunta foi para você. Tá bom. O paciente chega com sintomas respiratórios, mas a gente já teve situações de o paciente chegar saturando 76, né? Sim. Então, assim, isso mobiliza muito, né? A gente teve o ano passado a chegada do paciente em parada, né? A gente teve que tirar o paciente do TAC para poder fazer o atendimento. Né? Não era uma situação de Covid, mas a gente, né, chega o paciente nessa condição, o taxista nos mobilizou, a gente coloca o paciente para dentro da unidade e, assim, uma gravidade mobiliza a equipe toda. Sim. Né? Então, assim, não é um profissional que vai atender aquele paciente, a gente tem que revezar na massagem, a gente tem que revezar na ventilação, a gente tem que pegar acesso, a gente tem que chamar a equipe, nós temos a possibilidade de chamar a equipe da CTI, porque nós estamos vinculados ao hospital, mas uma unidade chamaria o SAMU e ficaria com esse paciente até o SAMU chegar, né? Exatamente. Então, assim, as outras unidades enfrentaram muito isso, né? A gente tem oxigênio na unidade, a gente conseguia fazer a colocação do oxigênio no paciente, mas uma necessidade de uma regulação imediata para encaminhamento para um serviço de maior complexidade, né? Eu trouxe essa questão, Fernanda, porque eu vivi isso, né, com as alunas. Eu estou organizando o estágio obrigatório de atenção básica, então deve ter alunas lá contigo, e tem também no Glória Cruzeiro Cristal e no Distrito Centro. E assim, as gurias eu como professora orientadora na unidade Cristal, porque as dependências das unidades são diferentes, né, do Santa Cecília, algumas são extremamente precárias. E aí, então, as alunas me mandaram foto, né, olha, estamos organizando a sala vermelha aqui, pá, e nossa, o que está acontecendo, né? Então, quer dizer, a atenção primária teve que se ver, né, até com qualificação, com uma coisa que ela não estava acostumada. Eu fui fazer a avaliação da aluna e uma das enfermeiras chorou comigo, ela disse, eu não sei o que dizer para os meus técnicos, porque não é isso a atenção primária. Então, assim, a porta de entrada da emergência ficou muito para atenção primária, né? E aí as unidades tiveram que esperar até 8 horas, 9 horas, meia-noite. Eu sabia que o modelo estava até a meia-noite esperando, né, o SAMU chegar, porque o SAMU também não tinha onde colocar paciente. Então, acho que, assim, como a Erika disse, é um baita desafio, né? Eu, assim, bato palmas para vocês, porque já achava a atenção primária
acho que a gente teria que investir mais, né? Acho que isso que a Denise traz de como que está sendo o processamento do pagamento via Previne por procedimento, que não contempla, né, o atendimento que o enfermeiro faz. Eu acho que isso é o próximo, depois do piso, isso é o próximo ponto que a gente tem que ir lá no Corém e chacoalhar, né? Começar a incomodar a Rosângela Schneider, né, minha ex-colega também, e fazer com que a coisa ande nesse sentido, né? Era isso. Muito obrigada, Fernanda. De nada. A Miriam, ela pergunta sobre pacientes crônicos. Vocês têm conhecimento de alguma orientação do Ministério da Saúde sobre o manejo desses pacientes crônicos que ficaram afastados devido ao isolamento? Que Ministério da Saúde? Nós não temos Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mal consegue responder, né, as demandas de denúncia. Parou, gente, parou, né? Não sei, Fernanda, se vocês têm, e Mônica, se vocês têm alguma outra diferença, mas não tem mais nada. Não, a gente, né, as únicas orientações que a gente continuou recebendo era a questão, né, agora da vacina, manejo do Covid, vinha aquelas orientações malucas, né, e assim, eu compartilho um pouco da Denise, nesse cenário todo que a gente viveu de troca de ministro da Saúde, né, de gestão, assim, o que a gente entendeu? Que nós tocamos o barco sem a gestão, né? Porque a gente não precisa de gestão, a gente toca com os nossos conhecimentos, com as nossas expertises, né, no cuidado aos usuários, porque a gestão, ela veio totalmente atravessada, né? Porque se nós seguíssemos, de fato, o que a gestão está nos dizendo, a gente estaria num caos ainda maior, né? Então, a centralidade de não seguir protocolos sem evidências científicas que a gente recebeu, né? A gente foi atoladas as nossas farmácias com kit Covid, né? Estavam lá, estão lá, né? Então, assim, e a gente se colocou como equipe, né, com a nossa autonomia, e nós não vamos utilizar porque nós, né, sabemos que não é o melhor para esse paciente. Então, a gente se autoconduz, né? Mas e a gente não tem nenhuma orientação, a única orientação que a gente recebia, né, era a questão de, bom, esvaziar, deixar de que sejam consultas frequentes. A gente foi pensando, então, nesses teleatendimentos para uma forma de manejar esses pacientes, né, de conduzir, renovar receitas foram postergadas, as validades, né, as farmácias, então, pediram essa flexibilização de entrega, e aí sempre trabalhando com a situação de identificação de situações, né, de agravos dessa pessoa. Bom, nós vamos ter que ver, né, porque, ok, entre risco e benefício, de não se expor e de morrer em casa, infartar, enfim, ou ter alguma outra situação, né, a gente precisava ver esse paciente e atender. Então, por isso que eu digo que a gente ter estratégias, né, para fazer essas avaliações de uma forma mais adequada é fundamental, né, a gente não precisa da academia para isso. Na unidade onde eu trabalho, a gente usou a ferramenta do WhatsApp, né, anotava as demandas através de uma planilha, o médico entrava em contato via telemedicina, né, eram coisas assim, para diminuir esse acesso do usuário até a unidade, para não correr o risco de se contaminar. E a enfermeira Fernanda antes falou sobre o atendimento do paciente com sintomas de Covid, sintomáticas respiratórias. Nós, na nossa unidade, também tivemos que reorganizar toda a estrutura. A nossa sala de procedimentos se tornou uma sala vermelha, né? Que foi... E eu justamente já saí do hospital, da terciária, para desacelerar um pouco, e quando eu chego, aquele boom, né? E é isso. Então, a gente teve que reorganizar, as agendas não existiam, não tem agendas, até hoje não tem atendimento agendados. E atendimento de pacientes com casos agudos, né? E os crônicos era agendado e o médico entrava até hoje é feito isso, entra em contato com o paciente via telemedicina. Muito bem. Bom, estamos a 1 minuto do encerramento, né? Vou pedir a gentileza de quem puder, por favor, liguem as suas câmeras para que a gente possa fazer um registro do nosso momento.
A professora Miriam vai fazer o registro. Olá, boa noite, colegas. Deixa eu acessar aqui, peraí. Todos sorrindo? 3, 2, 1. Pronto. Deixa eu só ver se ficou ok, peraí. Só verificar. Sim, estamos lá. Muito bem. Muito obrigada, professora Miriam, pelo registro. Agradeço ao departamento a oportunidade de estar aqui, conduzindo juntamente com a Aline esse momento. Agradecemos a BEM pela organização da Semana de Enfermagem. Agradecemos as nossas 3 convidadas, a Fernanda, a Mônica, a professora Denise, pelas brilhantes contribuições e que nos trazem muitas reflexões, muitos desafios que temos para enfrentar, né, do ponto de vista de quem está na docência, né, professora Maria Denise, fica a questionamento, e para a formação, como repensar as nossas práticas também, diante de mudanças significativas nas nossas diretrizes, né, com desmonte também da nossa formação. Então, estamos cercados de desafios, mas que possamos nos unir nossas entidades, unir a nossa profissão pela aprovação do PL e por uma atenção primária organizada, de tal modo que possa atender às necessidades de saúde da nossa população. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada. noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Bom descanso a todos. Maravilhoso. Obrigada.